Olá, meus amigos, tudo bem? Que Deus abençoe vocês mais uma vez. Estamos aqui em mais um estudo sobre a palavra do Senhor e hoje é o que Jesus ensinou sobre a lei. No estudo anterior, a gente estudou sobre o juízo, que o juízo agora vai ser baseado sobre uma lei. Que lei é essa? Vamos aprender um pouquinho mais comigo? Jesus, então, nosso Redentor, em sua agora peregrinação na terra, foi uma apresentação viva de caráter da lei de Deus. Ele não veio para mudar a lei, mas veio exaltá-la e torná-la gloriosa, como aparece lá em Isaías 42, 21, Mateus 5, 21, 22, 27 e 28. A lei é a expressão da vontade de Deus com respeito à conduta moral do ser humano, e tão eterna quanto o próprio Deus. Entendendo isso, sabendo disso, vamos orar e pedir sabedoria agora para Deus, para abrirmos a palavra dele. Oremos? Querido Deus, bondoso Pai, muito obrigado pela vida, pela saúde e pelas bênçãos que vêm derramadas sobre nós. Obrigado, Pai, porque nos dá sabedoria e te peço, Espírito Santo, neste momento, quero emprestar minha boca para ser tua, que eu possa falar através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Então, primeira pergunta, o que Cristo ensinou a respeito da lei? Vamos lá? Mateus capítulo 5, verso 17 e 18. Mateus 5, 17 e 18. Mateus 5, abra sua Bíblia, pegue suas ferramentas, 17 e 18. Vamos lá? Não penseis que vim revogar a lei, ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que os céus e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Então a lei de Deus é perpétua e ela não vai passar. Nem um i nem o tio pode ser tirado da sua lei. Então nós temos que entender que Deus ele citou várias vezes as leis e os profetas. O que significava isso para Jesus? A gente já aprendeu um pouquinho. A lei, em sentido geral, são os escritos de Moisés e os 5 primeiros livros da Bíblia. Lembra que nós aprendemos no primeiro estudo? Com destaque para os 10 mandamentos, entendidos como a lei moral. Então, os profetas então representam o restante do livro do Antigo Testamento. Jesus chamava o Antigo Testamento de lei e os profetas. Embora também exista a divisão em 3 partes, lei, profetas e salmos, né? Como se encontra em Lucas 24, 44. Nós vemos então que a Bíblia ela é perpétua, que a lei de Deus ela tem que ser perpétua e eterna como o próprio Deus. Não podemos nem tirar e nem colocar nada sobre ela. Beleza? Pergunta número 2. Cristo guardou a lei? Será que Cristo guardou a lei de Deus? João capítulo 15, verso 10. Ande mais um pouquinho nas escrituras sagradas. João 15, verso 10. Acompanhe comigo. João 15, 10. Diz assim: Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Amém? Então Jesus guardou os mandamentos de Deus, porque é uma prova de amor quando nós nos dedicamos e fazemos aquilo que o Pai pede, não é verdade? Nós, filhos, quando seguimos o que os pais ensinam, nós andamos nos caminhos bons, porque os pais já passaram por isso. Se Deus tem no seu coração a lei eterna, Ele coloca sobre nós essa lei. E sobre essa lei, se nós seguirmos e guardarmos, demonstramos amor para o Pai. Isso é muito importante. Devemos estar amando cada dia mais a Deus assim como Ele nos ama. É um ponto de amor, não de salvação. Se nós amarmos a Deus, e a Bíblia diz que quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Como se eu não conheço a Deus, quero ir para o céu? Não pode, né? Eu só vou para o céu se eu conhecer a Deus. Então, pecado, diz a Bíblia, é a transgressão da lei. Lá em 1 João 3,10. Então, os meus pecados
são a transgressão daquilo que Deus deixou para me fazer ou não fazer. Se eu decido não fazer o que Deus me pediu, isso é pecado. Então, se Cristo tivesse cometido um único pecado, não poderia ser o nosso Salvador. Lá em Romanos 5,19. Por sua própria obediência à lei, porque ele não teve pecado nenhum, deu testemunho do caráter imutável da mesma, da lei de Deus. Ele também provou que a lei pode ser obedecida por meio de sua graça. Óbvio, né? Que nós, seres humanos, já destruídos pelo pecado e pelos vícios, nós tropeçamos sempre na lei de Deus. Mas a maior graça é quando tropeçamos, nos arrependemos e pedimos perdão. O arrependimento a gente já estudou e ele é importante para nós hoje, para a nossa salvação. Os israelitas, então, eles guardavam a lei como um ponto de amor, um ponto de salvação. Quando nós amamos a Deus, nós somos salvos. A lei não nos salva. O amor de Cristo nos salva. O sangue de Cristo na cruz nos salva. Mas a salvação que levamos aos outros, através das nossas obras, essa sim pode salvar outras pessoas, porque você está sendo um exemplo de Cristo. Amém? Louvado seja Deus por isso. Pergunta número 3. Como a lei de Deus chegou à humanidade de forma escrita? Vamos lá em Êxodo capítulo 31, verso 18. Êxodo 31, 18. Segundo livro do Antigo Testamento. Êxodo 31, 18. Ele diz assim: E tendo acabado de falar com ele no monte Sião, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Que maravilha, não? Na Bíblia, a Bíblia toda ela foi escrita por homens, inspirados por Deus, como nós estudamos já no primeiro estudo. Mas tem uma coisa só que Deus escreveu: os mandamentos dele. Ele mesmo escreveu com seu próprio dedo. E ele se encontra no livro de Êxodo, capítulo 20. Então foi a única coisa que Deus escreveu literalmente na Bíblia, com o seu dedo nas pedras, foram os mandamentos, os 10 mandamentos. Maravilha isso, não? E por que nós, como cristãos, não sabemos nem quais são os 10? Sabemos assim, de forma salteada, mas eu faço um desafio para você, sem ler na Bíblia. Você sabe quais são os 10 mandamentos? Eles são tão de suma importância que foi a única parte da Bíblia que Deus escreveu e você não sabe? Aí tem uma coisa errada nisso. Precisamos entender e compreender. Se foi a única coisa que Deus escreveu e ele diz que os mandamentos são eternos, por que nós não seguimos ele? Por que nós, como cristãos, abolimos alguns deles? Entendeu o que quis dizer? Dê uma atenção especial sobre isso, porque é um ponto de amor para com Deus. Então, o que Jesus ensinou sobre a obediência aos mandamentos? Vamos voltar lá no livro de João, o capítulo que eu mais gosto, você lembra? Te desafio agora, qual que é o capítulo de João que eu mais gosto? Eu já falei e repeti algumas vezes. João capítulo 14. João 14, versos 15 e 21. João 14, 15 e 21. Diz assim: Se pedirdes alguma coisa... Não, desculpa. Estou lendo verso 14. João 14, 15 e 21. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Verso 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Amém? Aqui é o batismo do Espírito Santo. Aqui é o batismo de Jesus, através do Espírito Santo. Aqui é o amor de Jesus, o amor de Deus. Aqueles que têm os mandamentos de Deus e os guarda, não adianta ter e não guardar. Não adianta ter, saber e não fazer. E os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Maravilha, não? Muitos serão julgados, porque dizem que tem o batismo do Espírito Santo,
mas não guardam os mandamentos de Deus. Está aqui, a palavra de Deus está revelando isso. A manifestação de Jesus na nossa vida, ele deixou escrito também no capítulo 14. É o Espírito Santo, é o batismo do Espírito Santo. Para termos esse batismo, devemos ser obedientes a Deus. Mas também muitos serão julgados porque dizem que têm o batismo do Espírito Santo, mas são legalistas, dizendo que a lei salva, dizendo que seguem toda a lei, mas não amam o seu irmão. Condena o seu irmão, critica o seu irmão. Também serão condenados. Nós devemos ser prudentes, guardar a lei de Deus, obedecer a lei de Deus e ter ela no nosso coração. Essa é a maior demonstração de amor. Isso é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Tem gente que diz que os 10 mandamentos foram abolidos, mas não. A Bíblia já me ensinou aqui que não. Ah, mas só tem 2 agora. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas são os 4 primeiros mandamentos. E amar ao próximo como a ti mesmo são os outros 6. Por isso que são 2 tábuas. Elas são divididas em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Busque, pesquise, aprende que Deus tem bênçãos para derramar sobre a sua vida. Jesus é maravilhoso quando ele fala e ele não entra em desacordo com o Pai. Próxima pergunta. Se a lei de Deus não foi abolida, qual a sua função? Vamos lá, Gálatas 3:24. Gálatas 3:24. São 2 textos que nós vamos ler. Gálatas é antes de Efésios. Tá bom? Procure aí. Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses. Gálatas. Difícil de achar Gálatas, ele é muito pequenininho. Vamos lá juntos. Aqui, pertinho já. Colossenses, Filipenses, Gálatas, Efésios. Aqui, Gálatas, demorei tanto que até esqueci o texto. 3:24. Gálatas 3, verso 24. Diz assim, acompanha comigo. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo. Aio é tutor, né? Ou indicador, ou ensinador, a fim de que fôssemos justificados por fé. Então, de maneira que a lei nos serviu de condutor, de aio, de ensinador, para nos conduzir a Cristo. Então, a lei nos conduz a Cristo. Quando a lei nos conduz a Cristo, nós aceitamos Cristo e somos salvos pela fé, pela graça, pelo sangue de Jesus. Amém? Por isso? E o outro é Romanos 3, verso 27 e 7. Romanos 3:20 primeiro. O que diz lá? Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Não é pela lei que nós vamos ser salvos, mas nós vamos ter o conhecimento do pecado pela lei. Então a lei serve para isso, para mostrar o pecado. Como que a gente vai saber o que é pecado se não temos um parâmetro? E a lei é esse parâmetro. 7:7 diz assim: que diremos, pois? A lei é a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Então a lei, ela serve só para apontar o pecado. Claro que a quantidade de pecados não arrependidos estarão escritos no nosso livro da vida e eles poderão impedir a nossa entrada para o reino de Deus. Então nós temos que nos arrepender dos nossos pecados. E só saberemos que é pecado, só saberemos que erramos se nós guardamos a lei de Deus ou entendemos que ela é o nosso condutor, né? Qual será a norma usada por Deus em seu juízo? Qual é a norma? Vamos lá, a gente já leu isso aí, lá no livro de Tiago, na cartinha de Tiago. Tiago 2, 10 e 12. Leia, acompanhe comigo, Tiago 2, 10 e 12. Diz assim: pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Portanto, aquele que diz, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulterarás, porém matas, vem ser transgressor da lei.
falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Então, o parâmetro de Deus, a norma de Deus para julgarmos é a lei dele. Não esqueça disso. Guarde a lei de Deus, guarde os mandamentos de Deus, que você estará andando diante do juízo de Deus como um salvo, porque aceitou o sacrifício de Cristo e decidiu: eu quero ser como Cristo, eu quero viver ou tentar viver como Cristo, né? A salvação, pergunta 7. A salvação humana depende da lei? Será? Vamos lá, Gálatas, Efésios, lembra? Efésios, capítulo 2, verso 8 e 9. Efésios 2, 8 e 9. Diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Nós somos salvos pela graça. Essa é a justificação. Agora, a guarda da lei, dos mandamentos de Deus, é a santificação. É o processo para chegarmos até a glorificação. Alguns não têm a oportunidade de buscar o processo de santificação, como eu já expliquei em outros estudos. A justificação é o nosso caminho para o céu. A santificação é quando nós salvamos outros através das nossas obras para levar para o céu junto com a gente. É quando mostramos para as outras pessoas que a justificação mudou a minha vida. Quando eu era alcoólatra, com 15 anos, aos meus 24 eu parei de beber. Eu mostrei para os meus amigos que Jesus foi bom para mim. Quando eu usava drogas, dos meus 17 anos para frente, aos meus 24 eu parei de usar drogas. Porque Jesus foi bom para mim. E através de Jesus mudou a minha vida. Eu cometia muitos erros no passado. Hoje eu sou uma pessoa diferente. Eu sou benevolente, amorosa, carinhosa, doadora. E isto é dom de Deus para mim. Isso Deus fez em mim. E agora muitas pessoas e amigos vendo essa minha mudança, eles querem conhecer mais sobre esse Jesus que me mudou, porque eles querem mudar também. E é isso que vem de Deus. E é para isso que Deus existe. Eu tenho mais um texto aqui para concluir o nosso estudo, que ele se encontra lá nas cartinhas de 1 João. 1 João 2, 4 a 6. 2, 4 a 6. Diz assim. É muito forte esse texto, viu? Isso aqui, João foi o último apóstolo a ficar vivo, a estar vivo. Então, será que ele foi abolido? Ele aboliu a lei? Ele guardava a lei? Os mandamentos? Vamos ler? 1 João 2, 4 em diante. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, este também deve andar como ele andou. Amados, verso 7, não vos escrevo mandamento novo, senão aquele mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes, ou seja, desde o Antigo Testamento. Esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Amém? Então este mandamento é o que você sempre tem ouvido. Aqui João está usando como parâmetro o Antigo Testamento. Meu querido, minha querida amiga, meu querido amigo, Deus tem a maravilhosa graça para a sua vida. Ele te justifica hoje, mas para você ser feliz plenamente aqui nessa terra, você deve andar nos caminhos de Jesus. E os caminhos de Jesus, no caráter de Jesus, está baseada na lei de Deus. Isso é importante. Eu quero trabalhar contigo aqui, vou recitar neste momento os 10 mandamentos, para que você aprenda. Se encontra lá em Êxodo 20, tá bom? O primeiro diz, não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Honra teu pai e tua mãe, é o 5. O 6, não matarás.
O sétimo, não adulterarás. O oitavo, não furtarás. O nono, não dirás falso testemunho. E o décimo, não cobiçarás. O primeiro, não terás outros deuses diante de mim, se encontra também em Atos 12, 20, Atos 17, 22, 28 e 29. O segundo, não farás para ti imagem de escultura, 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso 9. O terceiro, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, se encontra em Mateus 5, 33 e 37. O quarto, lembra-te do dia do sábado para santificar, se encontra em Atos 16, 13 e Hebreus 4, 4 a 6. O quinto, honra teu pai e tua mãe, Efésios 6, 1. O sexto, não matarás, Mateus 5, 21, 22. O sétimo, não adulterarás, Mateus 5, 27. O oitavo, não furtarás, Romanos 13, 9. O nono, não dirás falso testemunho, Marcos 10, 19. O décimo, não cobiçarás, Romanos 7, 7. Você percebeu? Eu falei os mandamentos do Antigo Testamento e todos eles têm referência no Novo Testamento. Aquele que diz, então, para não guardar os mandamentos, que o Antigo Testamento foi abolido, por que também não guarda o Novo? Porque os 10 se referem ao Novo Testamento, ou o Novo Testamento refere-se aos 10 do Antigo Testamento. A palavra de Deus ela é completa e eterna. Deus é eterno, Jesus é eterno, o Espírito Santo é eterno. As três pessoas da divindade compartilham também da mesma essência, porque a palavra delas é eterna e os mandamentos são eternos. É isso que rege o nosso universo. Eu tenho 3 afirmações para fazer com você no dia de hoje. A primeira delas é: eu compreendo que a lei de Deus é uma expressão de seu caráter, do caráter de Deus, e tão eterna quanto ele. Se você compreende, se você entendeu, dê um afirmativo aí. Segunda afirmação: sendo a lei a norma do juízo, buscarei pelo poder de Deus viver seus princípios em minha vida? Se você quer buscar a lei de Deus como seu princípio, diga um sim bem forte, sabendo que a gente vai errar, vai pecar, mas a lei vai ser o nosso parâmetro para o arrependimento, para o conhecimento do pecado. Se você aceita, diga um sim bem forte. Terceira afirmação: desejo, pela graça de Deus, viver esses princípios como uma demonstração de amor e gratidão pela salvação em Cristo. Se você deseja viver isso, para demonstrar amor para Deus, porque você hoje está salvo, diga um sim bem forte. Eu disse sim para todas essas afirmações, porque eu desejo ser fiel a Deus, porque Deus me ama e me salvou. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus faça resplandecer o rosto dele sobre ti e te dê a paz. Por isso que neste momento, porque você aceitou agora neste momento Jesus e a viver o seu caráter, eu quero orar com você. Vamos orar? Querido Deus, bondoso Pai, muito obrigado pela vida, pela Tua palavra e pelo Teu caráter na minha vida. Obrigado porque me deixou a Tua palavra e os Teus mandamentos, que eu possa viver com eles e sobre eles. Que eu possa estar junto de Ti e ter o Teu caráter e ser uma pessoa igual a Ti, honrando o meu sobrenome de cristão. Eu sou cristão e devo honrar isso. Que possamos honrar em nossa vida o cristianismo e viver uma vida parecida contigo, fugindo do pecado e buscando um conforto na Tua lei, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus esteja com você. Amanhã, no próximo estudo, nós estaremos estudando o estudo 13 sobre o sábado. Um ponto de interrogação na vida de muitos cristãos. Não perca, siga comigo e estamos juntos. Que Deus te abençoe.